Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula preparatória para SpaceX. No conteúdo de hoje vamos ver o gráfico de uma função afim, f de x igual a x mais b, que é a forma que tem esses tipos de gráficos. Então alguns exemplos podem ser f de x igual a 3x mais 1. Lembrando que, nesse exemplo, o a vale 3 e o b vale 1. Vimos também, só recordando, que o a é chamado de taxa de variação. Ou seja, para esse exemplo aqui, a função ao x variar uma unidade, significa que a função vai variar em 3 unidades. Esse é o significado da taxa de variação. Então, por exemplo, se x for igual a 1, 3 vezes 1, 3, aí mais 1, 4. Ou seja, aí outro exemplo, se x vale 2, 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Então, a diferença de 2 para 7 foi de quantas unidades? A diferença de 2 para 7 de 5 unidades. Então, só escrevendo essa parte aí, ó. Se a gente colocar aqui, ó, se x vale 1, o y vale 4. Se o x vale 2, o y vale 7. Se o x vale 3, o y vale 10. Então, o que está acontecendo quando x, para cada uma unidade variando em x, o y vai variar, que é a função, né, vai variar Então vamos dar continuidade ao estudo do gráfico de uma função afim, que tem a forma f de x igual a x mais b. Então, como que, primeiramente, nós vamos demonstrar que o gráfico dessa função f de x igual a x mais b é uma reta? Nós sabemos que, geometricamente, b é a ordenada do ponto onde a reta, que é gráfico da função f de x igual a x mais b,
intersecta o eixo OY, ou seja, exatamente nesse ponto. É o ponto de cruzamento entre o eixo Y e a reta. Pois para x igual a zero, o que vai acontecer? Isso eu já até mostrei em aulas anteriores, que se o x for zero, esse termo aqui é cancelado, ficando só o b. O a é a taxa de variação da função f, que é também conhecido como declividade ou coeficiente angular da reta, em relação ao eixo x. E o b é chamado de valor inicial da função ou coeficiente linear da reta. Agora vamos construir esses gráficos no plano cartesiano. Tá certo que na prova da SpaceX não irão cobrar construções de gráficos, porém é importante a gente ter uma noção de como que constrói, porque facilita na interpretação dos gráficos que já vão estar nas questões. Nós iremos resolver mais questões envolvendo essas interpretações de gráficos. Então, como o gráfico da função afim f de x igual a ax mais b é uma reta, e para traçar uma reta a gente precisa de 2 pontos, é o suficiente, e pontos que pertencem a essa reta, né? Obviamente. Então, determinamos 2 pontos diferentes dessa função e vamos traçar a reta. Por exemplo, dada a função f de x igual a 2x mais 1, para x igual a menos 2, a função vai valer menos 3. Só substituir. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1, menos 3. Se x vale 1, a função vale 3. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, com esse par x igual a menos 2 e a função menos 3, vamos ter esse ponto aqui, ó, x igual a menos 2, a função menos 3. X igual a 1 e a função 3 será esse ponto, ó, x igual a 1 e a função 3. Então, com somente esses 2 pontos, nós unimos e formamos a reta. E é possível observar também que esse 1, que é o coeficiente linear da reta ou o valor inicial, ele de fato vai cortar o eixo y. E x vale 0 nesse ponto, conforme eu havia explicado anteriormente. E nesse caso, desse gráfico, como o a vale 2, ou seja, positivo, né, ou maior do que zero, a gente diz que a reta é ascendente, ou seja, sobe da esquerda para a direita. Já nesse exemplo aqui, f de x igual a menos 3x mais 2, temos, vamos pegar aqui aleatoriamente dois pares ordenados, né? Então, para x igual a 0, cancela esse termo, sobra só o 2. Para x igual a 1, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, se x igual a 0 a função vale 2, esse ponto é esse daqui. Para x igual a 1 e a função menos 1, tá aqui, ó, 1 menos 1. Só unir os 2 pontos e vamos ter uma reta descendente. E mesmo que a gente não tivesse feito esse gráfico,
nós temos aqui um exemplo de um A com valor negativo ou uma taxa negativa, porque o A é menor do que zero. Então, mais uma vez, sempre que a taxa for negativa, ou o coeficiente angular da reta, ela será descendente, porque desce da esquerda para a direita. Aqui temos um exemplo em que o coeficiente linear é zero. Então, sempre que o coeficiente linear for zero, a reta vai passar pela origem do plano cartesiano, ou seja, pelo 0, 0. Por quê? Porque se o x for zero, a função nesse caso sempre vai ser zero. Aí, se a taxa for positiva, uma reta crescente que passa pela origem. Aqui nesse exemplo, o coeficiente linear é zero, porém a taxa é negativa. Nesse caso, vamos ter uma reta descendente. Agora aqui temos um caso interessante, em que o coeficiente linear também é zero, a taxa é positiva, só que a função é igual ao próprio valor de x, ou y igual a x. Então vamos ter aqui uma simetria. Porque sempre o valor de x vai dar o mesmo valor da função. Então, por exemplo, para x igual a 2, a função vale 2. Para x igual a menos 2, a função vale menos 2. Agora, temos aqui um caso de uma função constante, porque não tem variável nessa função. Não aparece o x aqui. Então, aqui só temos o quê? Só temos o coeficiente linear da reta. Quando isso acontece, essa função é constante, ou seja, nesse caso aqui, a função vale sempre 2, ou seja, y igual a 2, ou f de x igual a 2, constantemente. Agora, esse último exemplo aqui, nesse último exemplo, a gente consegue observar o seguinte. Isso se chama translação. Então, a gente vai imaginar que a função seja somente f de x igual a x, que é essa daqui, que a gente viu no item E, f de x igual a x. Se nós somarmos duas unidades a essa função, o que vai acontecer? Essa reta será transladada em duas unidades na função, ou seja, no eixo y. Então, essa reta aqui vai subir duas unidades e vai passar a ser essa reta. É uma outra forma de construção de gráficos. Agora vamos resolver algumas questões e que inclusive de certa forma semelhantes às que nós vemos aparecendo nos concursos. Nos concursos eles não vão pedir para construir o gráfico, eles vão fazer mais ou menos isso mesmo. Eles vão
já dar o gráfico pronto e pedir para encontrar a função que corresponde a esse gráfico. Então, para isso, a gente tem que primeiro bater o olho e perceber de qual modelo de função se trata. É uma função afim? É uma função de segundo grau? Uma função logarítmica, exponencial? Nesse caso aqui, ó, como é uma reta, então a gente sabe que é uma função afim. E se é uma função afim, tem que lembrar de cara que o modelo dela vai ser f de x igual a x mais b. Depois vem aquele passo que a gente já viu nas aulas anteriores, em que a gente precisa somente do a e do b para determinar que função vai ser essa. O b de cara está aqui, ó. É onde a reta corta o eixo y. Então a gente já tem que f de x vai ser igual a vezes x mais 2. Agora é só descobrir o a. Como? Se a gente pegar um valor de x e o correspondente dele no gráfico, nós vamos ter uma equação e uma incógnita só. Aí fica fácil. Então, vamos pegar esse ponto aqui, em que o x vale menos 3 e o y vale 0. Então, vai ficar menos 3 menos 3a mais 2 igual a 0. Ou seja, 3a é igual a 2. Portanto, a vai ser igual a 2/3. Então, se o a vale 2/3 e o b vale 2, portanto, a nossa função final vai ficar y igual a 2/3 de x mais 2. Tira aí um print dessa tela e tentem chegar aqui na letra B nessa função. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. A mesma coisa para C, para D, para E. Só dá um pause aí no vídeo, tira um print e tentem resolver todas essas daqui. E na dúvida, é só me perguntar. Amanhã nós iremos resolver exercícios sobre mais exercícios, né, sobre funções afim e a gente vai entrar também zero da função afim, que nada mais é do que você calcular a raiz dessa função afim, que é bem simples e nós vamos ver amanhã para dar continuidade ao estudo da função afim. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares, com os colegas, colocar no grupo do WhatsApp, no grupo de estudos de vocês aí do WhatsApp, e por aí vai. Um abraço e até amanhã.